Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médica oncologista da Oncoclínicas, Salvador, Bahia. E para mim é uma felicidade estar recebendo todos vocês aqui no nosso Encontro com a Espiritualidade, mais um encontro. Eles são realizados quinzenalmente, eles já viraram livro, eles são um momento de alento para tantas pessoas. É incrível o número de pessoas que fica esperando e que vibra com esse encontro. Agradecer muito a cada um de vocês que participa. E hoje o nosso tema, já que está chegando aí o Dia das Crianças, no dia 12, é que existe uma criança dentro de nós. Eu acho que o grande exercício da nossa vida diária é não perder essa criança. Né? Não deixar que essa criança se torne um adulto rabugento, deixar ela ali chegando nos momentos em que ela precisa chegar, em que ela precisa festejar, em que ela precisa dar gritos, né, de alegria, em que ela precisa chorar, né, e entender nossa criança, entender que às vezes nossa criança ela precisa ser acalentada, ela precisa de um lugar de paz. E eu estou recebendo, né, uma criança daqui a menos de uma lua. Maria Isabel vai estar chegando e é um sentimento muito maravilhoso, né? Você saber que vai chegar um serzinho que tem toda uma vida, um propósito pela frente. E como é que a gente vai estar ajudando ela a viver esse propósito. E aí, para começar, eu gostaria de convidar Padre Lázaro, nosso querido, para falar para a gente o que é que ele pensa sobre criança dentro de nós. Pronto, já abri agora o som. Bom dia a todos e todas. Alegria de estarmos juntos nesse momento, muita paz no coração de todos para vivermos esse momento tão especial. Estamos perto, de fato, do Dia das Crianças. Estamos nesse mês, o mês de outubro nos coloca em várias realidades. Não esquecendo do Outubro Rosa, né? Então, nosso cuidado para com as mulheres, aí para com a saúde. Depois vem Novembro Azul para os homens. Então, todos nós nos cuidando para aprender a sermos também, para cultivar e guardar essa criança que está dentro de nós, com certeza que é importante. E lembrando desse tema, eu devo procurar alguns textos bíblicos para nos ajudar justamente a experimentar, a saborear um chimarrão melhor, né? Como está vendo dia. Mas, com certeza, agradecer pela criança que está chegando na casa da família de Clarissa e na criança que está, com certeza, no coração de cada um de nós. No Salmo 8, o versículo 2, diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. No Salmo 127, versículo 3, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, as crianças são herança, são recompensa, são graça de Deus. Nós precisamos acolhê-las nessa dinâmica. No Evangelho de Lucas, Jesus é lembrado como uma criança que ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, diante dos homens. Então, Jesus também passou o seu ciclo, viveu a sua experiência, foi crescendo, foi compreendendo, foi experimentando também o seu ser criança e compreendendo a vontade de Deus, compreendendo o que é ser filho, e essa é na dimensão do ser filho que ele vai nos ensinar também a dimensão da filiação que todos nós precisamos experimentar. Em Mateus, ainda no capítulo 18, Jesus diz: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles estão nos céus diante da face do meu Pai. Então, o Pai está sempre contemplando as crianças. Em Provérbios 1, versículo 8 e 9, diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Chamando a atenção das crianças para a escuta
da educação recebida pelos pais, dada pelos pais, isso é importante. Em Marcos, ainda, Jesus toma uma criança nos braços, impõe as mãos e abençoa quando não querem deixar que as crianças se aproximem dele, mas ele diz, deixai vir as minhas crianças, não proibais, porque elas é que garantem, né, o reino dos céus. Ainda em Mateus 18, eu asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus coloca como condição para entrar no reino, tornar-se uma criança. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Para lembrar para nós a grandeza, a dignidade da criança, Jesus compara a entrada, a possibilidade de entrar no reino como um caminho que a gente vai fazendo com as crianças. O nosso mês de outubro, para nós, cristãos católicos, começa com uma figura muito especial, que é Santa Teresinha, Teresinha do Menino Jesus, que desde a sua mais tenra infância sempre esteve voltada para a fé, para a dinâmica religiosa, e quando não aguentou mais no seu coração, aos 15 anos já queria entrar para o convento, não era permitido, mas ela foi uma criança assim uma adolescente que aproveitou as oportunidades, logo não teve chance, pediu ao próprio Papa a possibilidade de entrar para o convento aos 15 anos de idade. E viveu um tempo tão curto, dos 15 aos 24, viveu no convento, entregando sua vida, e marcou a igreja, e hoje é chamada doutora da igreja. Tem uma sabedoria, um ensinamento para trazer à igreja toda e aos crentes todos. Então, é importante lembrar quantas crianças, né, marcam profundamente a nossa vida. E tomando uma criança, Jesus vai dizer, quem receber, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se o próprio Jesus diz que é preciso receber as crianças, é porque, com certeza, todos nós precisamos cultivar, amar, respeitar, valorizar, renovar a criança que está dentro de nós. Essa criança que não, quando Jesus fala de tornar-se criança, não está chamando a gente para uma dimensão de infantilismo. As crianças têm o seu tempo, têm a sua realidade, e elas nos ensinam caminhos verdadeiros, caminhos de fé, caminhos de entrega. Uma criança se entrega aos braços do pai e da mãe porque ela confia no pai e na mãe. Então, Jesus nos chama a ser essa criança que tem confiança, que tem respeito, que tem amor, que tem liberdade no coração, que tem simplicidade, que vive na humildade, que aprende o que é bom, que procura cultivar as coisas boas e importantes na sua vida, e todos nós precisamos, então, ser essas crianças. As crianças, de fato, têm um papel importante. Na Bíblia, as crianças têm um papel importante na nossa vida, e cada um de nós que experimentamos o ser criança, precisamos guardar essa criança dentro de nós. Fazemos os ciclos, é verdade, passamos as etapas também, isso é verdade, mas as etapas novas não anulam as anteriores. Então, nós não, porque somos hoje adultos, temos que matar a criança que está dentro de nós? Não, precisamos preservá-la mais e mais, porque quanto mais essa criança puder se manifestar dentro de nós, com alegria, com simplicidade, com disposição de alma e de coração, tanto mais seremos um adulto digno e vamos envelhecer ainda mais dignamente. Então, precisamos valorizar e trazer esse ciclo tão importante, tão profundo em nossos corações. Quero desejar, com certeza, que a criança que está dentro de cada um de nós, ela possa permanecer cheia de vida, cheia de alegria, cheia de entusiasmo, que as nossas crianças encontrem no nosso país o caminho certo, a segurança certa, a dignidade de crescer com suas famílias, no respeito aos seus pais, no respeito às instituições, mas também sendo cuidadas com a dignidade que elas merecem, e que todos nós possamos encher o mundo com a alegria da criança, com o amor da criança, com o afeto da criança, com a confiança da criança, para sermos bons adultos e dignos homens e mulheres. Que Deus abençoe a todos nós, proteja, que a criança que está dentro de você, meu irmão, minha irmã, seja cada dia mais valorizada, respeitada
e alimentada na fé, na esperança e na paz. Um grande abraço, muita luz. Viva as crianças! Oh, Padre Lázaro, querido. Nanda, bom dia. Bom dia! Ai, que delícia ouvir esse Padre Lázaro. Uma fofurice muito aguda. A minha criança saltita no meu peito ouvindo o Padre Lázaro. Acho que esse grupo nós vamos nos tornando fãs uns dos outros. Que alegria. Então, estou Fernanda, sou gaúcha da Serra, aqui de Veranópolis, e é com muita honra e alegria que nesses encontros quinzenais eu venho para cá com a minha criança saltitante, né? E o meu adulto ponderando essa criança. Dentro da minha filosofia de vida, da abordagem que ressoa com o meu coração, tem uma frase linda de Milton Erickson. Milton Erickson é um hipnólogo, ele criou a hipnose ericksoniana, que nos leva a estados, a transes mentais, onde a gente consegue olhar e aliviar nossas dores. E Milton Erickson diz: nunca é tarde para termos uma infância feliz. E quando nós olhamos para a nossa história, para a nossa infância, quantas dores, né? Quantos abandonos, rejeições, quantas histórias que há uma parte nossa que gostaria de mudar. Né? Eu olho lá para minha infância e gostaria que minha mamãe tivesse feito diferente, que meu papai tivesse conduzido de outra forma, que entre eles tivessem conduzido a nossa experiência de outra forma. Quando nós conseguimos olhar para isso de um lugar saudável e adulto, a gente consegue acolher essa criança. O amor da criança é um amor incondicional. A nossa criança amou e ama ainda incondicionalmente os nossos pais. Quando nós, na vida adulta, olhamos para os nossos pais, muitas vezes as pessoas pensam, nem tenho pai, minha mãe foi uma bruxa, né? Fizeram tudo errado. Muitos de nós condenam a forma com que eles lidaram conosco. Muitas vezes na vida adulta a gente olha para esses pais e pensa que eles erraram conosco, que eles conduziram de formas um tanto doloridas, e pode ser que sim. Quando nós conseguimos olhar com o nosso adulto, acolhendo nossa criança, sabendo que existe uma força maior. Nós não sabemos a razão pelo qual a nossa alma vem para a Terra por esses portais, né? E quem aqui me assiste, que é pai e mãe, consegue reconhecer a sua parte de culpa, né? Às vezes olha para o filho, quando o filho está vivendo alguma experiência que ressoa como negativa, esse pai e essa mãe entram numa culpa de onde eu falhei, onde foi que eu deixei isso acontecer, né? Mas aqui na Terra ninguém tem o pai nem a mãe errado, né? Essa sincronicidade da vida sabe aonde mandar cada alma para a sua experiência. E essa nossa criança que amou incondicionalmente, Acho que Nanda caiu. Vamos esperar ela voltar e aí a gente toma. oi, Pronto. oi, voltei, Cine. Minha criança caiu aqui, mas meu adulto ergueu rapidinho. Até onde que foi ouvido, por favor? Aonde que eu caí? Cheguei a falar do livro? Deu para ouvir? Não. Não, você estava falando da oportunidade. Então eu vou deixar uma sugestão de um livro que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. O que acontece conosco adultos, né? Esse livro é um livro fininho, é uma fábula linda. A gente lê em 2 horas, mas leva uma encarnação inteira para assimilar. Nós, enquanto crianças que amamos incondicionalmente, nós vamos criando traços da nossa personalidade para sermos vistos pelos nossos pais, né? Aonde nossos pais nos elogiavam, aonde nós nos sentíamos vistos, nós desenvolvemos esse traço
que vai se tornando nossa personalidade no passar do tempo, né? Nós crianças, a nossa criança interna, ela foi caminhando para onde os pais olhavam. E hoje, se nós não estamos cientes dessa personalidade, ela nos domina e nos sufoca. E esse livro faz com que a gente possa refletir sobre a nossa personalidade, se ela está sendo e estando a favor da nossa alma, da nossa essência, ou se ela está sufocando a nossa alma. Então, a nossa criança que precisou ser vista, que quis ser amada, que quis se sentir importante, desenvolveu traços de personalidade para ser amado e visto pelos seus pais. E se nós não organizamos essa criança, esse amor incondicional dentro de nós, eu cheguei numa altura da minha vida e esse livro veio bem a calhar no momento em que eu estava sentindo que a minha alma estava sufocada dentro da Fernanda, como se o meu ego estivesse sufocando a minha criança. Então, quando nós conseguimos nos dar conta daquilo que foi necessário fazer, do quanto a nossa criança precisou ser forte para sobreviver, e nós vamos tomando conta disso, nós vamos nos tornando adultos saudáveis que organizam uma infância feliz. Porque por mais difícil que tenham sido as nossas experiências, nós sobrevivemos. Deu certo. Né? A forma que o papai e a mamãe conduziram conosco, deu certo, nós estamos aqui. Nós sobrevivemos a isso. Então, a melhor forma de nós usufruirmos essa vida terrena, nós termos gratidão à força criadora, é olhar para os nossos pais e dizer, deu certo. E pode deixar que a partir de agora, esse adulto aqui cuida bem da filhinha e do filhinho de vocês. Eu cuido bem da Fernandinha que mora dentro de mim, né? A minha adulta Fernanda conhece os sonhos da Fernandinha. Tudo que a Fernandinha imaginava para sua vida, a Fernanda adulta tem condições de conduzir. Então, que possamos olhar para essa nossa criança, o que faltou, o que ela precisou fazer para ser forte, olhar para os nossos pais e cuidar bem da filha, do filho deles. Um beijo no nosso coração, que a nossa criança possa saltitar, e como disse Padre Lázaro, é diferente de comportamento infantil, né? Um comportamento maduro, fazendo a nossa criança feliz. Beijo no coração, minha criança se alegra em estar aqui. Obrigada, Nanda. Claudinha, bom dia. Bom dia, bom dia. Falar de criança, eu tenho vasta literatura para isso. Mas eu sou Cláudia Guimarães, coordeno o grupo de voluntários da Associação Vive e Deixe Viver, que conta história em hospitais. Eu vou começar com uma frase, eu participei ontem e vi um escritor que falou uma coisa muito interessante. Nós só concretizamos depois que sonhamos. E eu acho que a gente precisa continuar deixando a criança pensar, imaginar, sonhar. Porque a Adélia Prado também diz uma frase interessante. Meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Mas hoje eu trouxe os direitos da criança de Ruth Rocha. E gostaria que a cada estrofe que eu leia, vocês se percebam, se sintam, memorizem esses momentos que vocês viveram, com certeza. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente e tem que ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir. Ver uma grande estrela cadente, filme que tenha robô,
ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bom cachorro-quente. Festejar aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem, um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João com fogueira e com bombinha, pé de moleque e rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar, ver carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência, um colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita. Então, dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Bom dia! Nossa, que lindo! Se você puder botar no grupo, acho que é uma coisa que eu fiquei imaginando cada cena dessa. Muito lindo, muito maravilhoso. Bom dia, gente! Bom, agora eu gostaria de convidar Dr. Guilherme. Dr. Guilherme é um escritor de livros infantis, então ele colabora, né, para o que há de mais lindo, que é uma criança poder viajar, né? Muitas vezes crianças que não têm nem o que comer, né? Se eles viajam naqueles livros, eles conseguem um carinho, um abraço, né, de cada personagem. Então, Guilherme, bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Estou assim encantado. Eu queria, antes de tudo, agradecer essas falas lindas, né? Eu sou Guilherme Sargentelli, sou pediatra, falo aqui do Rio de Janeiro. Então, duplamente, como o Clarice falou, eu sou abençoado por essa convivência com as crianças, por ter a minha escolha profissional, ter sido agraciado. Eu sempre digo que é um dos maiores presentes que a vida me deu, a possibilidade de ser pediatra. E ao longo desse meu desenvolvimento de pediatra, eu comecei a desenvolver essa questão de escrever livros infantis, que é, de novo, um encantamento com o universo infantil. E eu ouvi essas falas tão lindas de Padre Lázaro, de Fernandinha, de Claudinha. Assim, eu estou realmente, assim, mais uma vez abençoado e encantado e com muita gratidão por todas as falas de vocês. Mas aí, por ser pediatra, não tem como, né? O primeiro pensamento que vem na cabeça quando a gente fala de criança é um pensamento meio cartesiano, né? A gente pensa em faixas etárias, a gente pensa ali naquela questão dos primeiros 10 anos de vida, com a fase neonatal, latente, pré-escolar, escolar, e que esse indivíduo vai se desenvolvendo e terminando esse desenvolvimento nos 10 anos seguintes, quando ele já entra na adolescência, entre os 10 e 20 anos, na sua fase pré-puberal, de 10 aos 12, a fase puberal, propriamente dita, adolescente, dos 12 aos 18, e dos 18 aos 20, a fase pós-puberal, quando aí sim a gente vai iniciar a nossa vida adulta. E aí, pensando nisso, né, eu fico vendo muito essa questão dos trabalhos que chegam a gente, né, muito assim, baseado na metodologia qualitativa, de ver o quanto, e isso foi muito dito por Fernanda, Padre Lázaro, dessa questão do quantas experiências que a gente tem na nossa infância, nesses primeiros momentos, né, da gente, eles repercutem na nossa vida adulta. Então, na realidade, eu fico pensando assim, muito objetivamente, que se a gente tem essas experiências positivas na infância, a gente vai, né, se constituir, reproduzir na nossa vida adulta as experiências
também felizes, se a gente tem experiências mais tristes, talvez a gente as reproduza, isso a gente observa. Então, acho que a primeira questão que tem, muito dito, por esse lindo poema que Claudinho disse, essa questão da gente proteger a criança, né? Então, eu que tenho, hoje em dia, quase uma certeza que essa criança não para nos 20 anos, ela vai avançando muito além disso, né? Eu acho que o primeiro compromisso que a gente tem é proteger as crianças, né? As crianças que a gente tem dentro da nossa família, que a gente convive com elas, que a gente sabe que o nosso país, a nossa sociedade ainda não oferece, né? A humanidade não oferece ainda, talvez, essa proteção adequada às crianças. A gente ainda tem muita vulnerabilidade econômica, social, afetiva. Então, que a gente tenha um compromisso sempre da proteção à criança, porque não só é um lindo gesto de amor, como é um grande investimento na humanidade, né, na gente poder produzir. Mas se a gente está falando, né, na realidade, assim, de que essa criança vai adiante, né, que ela não para aí nesses primeiros anos, eu me recordo de um autor que eu gosto muito, que é o Winnicott, que é um pediatra que se tornou psicanalista. Dentro de muitas publicações dele, tem um livro que eu gosto muito, que é O Brincar e a Realidade. E o Winnicott fala uma história muito interessante, que ele fala que o brincar, a brincadeira, é o acesso à criatividade. E o acesso à criatividade é o que nos torna possibilidade do autoconhecimento. Então, talvez, assim, a gente tenha que entender que a gente precisa, em primeiro instante, proteger essa criança que está naquela fase dos primeiros anos de vida, mas proteger essa criança que permanece a gente o tempo todo. E aí proteger essa criança, na realidade, seja a gente proteger essa questão da criatividade, da atenção, de poder ter o acesso a ser feliz, né? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei muito interessante, que o adulto ensina a criança o conceito de felicidade e aprende com a criança a ser feliz, né? Existe uma sutileza aí, que eu acho que é isso que a gente tem que ver, que essa experiência de ser feliz seja muito real. Então, que a gente possa entender que a gente deve proteger, na realidade, a criança na sua fase inicial, para que a gente possa ter protegido a criança que nos acompanha a vida toda. Então, acho que isso é muito importante. Aí não tem como eu me reportar uma história, uma vivência minha, que uma vez até reproduzi num livro isso, e que é uma experiência real. Eu, nos meus primeiros anos de aluno de medicina, então terminando ali minha adolescência e começando minha vida adulta, eu participava com alguns amigos de um apoio a um orfanato numa área de periferia aqui da cidade do Rio de Janeiro. E aí é muito interessante porque um dia que eu estava no orfanato, a gente ficava fazendo algumas atividades com as crianças, e aí uma criança pediu para eu fazer um desenho para ela. Isso foi um desafio, porque dentre as muitas coisas que eu faço mal na minha vida, ser desenhista é top 5. Então, assim, eu parei lá nos meus 8 anos, ainda faço boneco de palitinho. Se você me pedir um desenho, eu vou fazer aquela casinha saindo chaminé, saindo coisas pela chaminé, fumacinha, com uma árvorezinha. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer agora? Aí ele me pediu para desenhar um gato. Eu falei, nossa, e agora? Um gato. Mas minha mãe tinha me ensinado um gatinho, que era um artifício muito interessante, porque ela me ensinou a fazer um gatinho que você fazia como se fosse um 8. Fazia uma bola grande assim, que era o corpo do gatinho, uma bolinha menor a cabecinha do gatinho, botava 2 orelhinhas e fazia um rabinho. Pronto, era um gatinho de costas, e aí era muito fácil esse gatinho. Eu falei, pronto, me safei, vou desenhar o gatinho. E desenhei esse gatinho para a criança. Quando a criança pegou o desenho, ele olhou, ele devia ter uns 8, 9 anos, e falou, nossa, que engraçado, um gato de costas. Aí ele pegou o desenho, refez o desenho, tirou o rabinho e fez um rosto no gatinho, mostrando o gato de frente, e o gatinho estava sorrindo. Ele falou, viu, tio, esse é um gato feliz. E aí, naquele momento, eu acho que eu comecei a entender essa diferença entre ensinar a felicidade e ser, de fato, feliz. E eu acho que a gente tem que, de fato, carregar essa criança para que a gente possa desenvolver essa felicidade, para que a gente fique com a famosa frase do poeta, que a gente fique com a pureza da resposta da criança, que é a vida e é bonita, e é bonita. Muito lindo. Gui, você tem o livro, o seu último livro aí para colocar na tela, para compartilhar? Ainda não, ele está em gráfico, ele chega daqui a uns 8 dias. Já deve. Isso, e aí depois eu boto no grupo, eu boto para vocês, vai ser aí em Taigara, vai ser em Salvador o lançamento, a questão que o meu lançamento fosse em Salvador, depois eu lanço em novembro aqui no Rio, e aí eu boto o convite para vocês e tal, vai ser uma alegria. Tá ótimo. Josi, querida, bom dia. Bom dia, saudações de paz a todos. Vamos para
Canção de hoje, a nossa criança interior. Essa também foi feita a várias mãos, todos colaboraram, uma frase, uma palavra. Crianças são botões no primeiro florescer. Crianças amam sem medida. Crianças brincam sem a preocupação do tempo. Crianças crescem sem pressa e com alegria. Nunca é tarde para ser criança em nossos sonhos realizar. O adulto feliz sabe que ser criança não tem idade. Ser inocência, pureza e verdade. Vamos cuidar da criança interior. Vamos pular, correr, brincar, sorrir e amar. Pois crianças são botões no primeiro florescer. Crianças amam sem medida. Crianças brincam sem a preocupação do tempo. Crianças crescem sem pressa e com alegria. Nunca é tarde para ser criança em nossos sonhos realizar. O adulto feliz sabe que ser criança não tem idade. Inocência, pureza e verdade. Vamos cuidar da criança interior. Vamos pular, correr, brincar, sorrir e amar. Pois nunca é tarde para ser criança em nossos sonhos realizar. O adulto feliz sabe que ser criança não tem idade. Ser inocência, pureza e verdade. Oh, muito linda essa música, muito maravilhosa. Bom, doutor Rodolfo, vamos lá. Doutor Rodolfo, aproveita e convida para nosso evento na mansão. Fala um pouquinho do projeto, por favor. Vamos fazer um convite junto, né, Clarice? Você faz o primeiro convite, estando aí em Salvador, e eu falo um pouquinho do projeto. Então, nos dias 20 e 21, lá na Mansão do Caminho, começando às 16h30, as inscrições, nós vamos ter um encontro do Fraternidade Sem Fronteiras. E nós estamos muito felizes, muito maravilhoso como tudo se encaixou, porque a princípio seria no auditório da FIEB, mas depois o próprio pessoal da Mansão do Caminho ofereceu para que fosse lá. Divaldo está super animado com o evento. E é um evento que tem por objetivo criar momentos de paz, né, para todos os baianos, nós aqui, frequentadores do encontro, estaremos aqui juntos, participando de um encontro ecumênico, né, um encontro de várias religiões,
no sábado, e nós temos uma programação muito bacana, onde nós teremos realmente a oportunidade de conhecer o projeto, que é um dos projetos mais lindos que eu conheço, e participar e voluntariar, né, e fazer crescer essa roda do bem. Wagner, que é o criador do Fraternidade Sem Fronteira, vai estar aqui em Salvador, então vai ser uma honra muito grande conhecê-lo. E aí, Rodolfo, já que hoje né, o dia dedicado ao Dia das Crianças, não teria um dia melhor para você fazer esse convite. É isso aí, Clarissa, mesmo porque ele começa, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras começa do sonho do Wagner com crianças. Na realidade, é muito bonito, né? Ele trabalhando em Campo Grande, numa comunidade muito carente, e ele sempre assim com uma dor no peito, às vezes ele tinha uma tristeza ou melancolia, ele fala que não sabia de onde que vinha isso, e ele lá fazendo a sopa, naquele padrão, né, Clarissa, de atendimento, a sopa, evangelização das crianças, né, no centro espírita que ele trabalhava lá em Campo Grande, e de repente ele sente um chamado forte, tipo assim, não chore, guarde um pouco as suas lágrimas. Se você for para chorar e dedicar sua energia, você vai chorar pelas crianças da África. Ele escuta esse chamado, é interessante que depois essa voz, a voz, né, interior, que muitas vezes acompanha ele nas primeiras vezes que ele chega em Moçambique, o início de tudo, em Moçambique, ele cai numa comunidade no interior de Moçambique, porque ele vai na capital, mas antes de chegar em Moçambique, ele sente uma intuição de conversar com o Divaldo. E ele fala: Divaldo, eu estou querendo, estou com esse chamado no meu coração, estou querendo ir para a África. Eu, Divaldo, eu também tentei já um tempo atrás ir montar, porque Moçambique é a língua portuguesa, né? Países lusófonos, e aí na África, e lá tem um pouco mais de facilidade para você conectar, e a gente tentou também fazer um trabalho lá, só que é muito difícil. O Divaldo falando: eu vou, então. Aí ele vai, tenta em Maputo, uma capital, né, grande, mais de 1 milhão de habitantes, complexos, dificuldade, muita pobreza lá também, mas mais complexa. Ele tentou, triste, não conseguiu, estava indo embora. E ele está no hotel, indo embora, numa tristeza, falou: não, mas tá bom, eu acho que eu errei o alvo, enfim, eu vou voltar com mais força, eu volto, mas estou saindo aqui sem ter, às vezes, conseguido encontrar o local ou plantar essa primeira semente. Olha como é que são as coisas, né? O garçom Armando estava trabalhando no hotel lá, atendendo ele no hotel, escutou a história, chegou e falou assim: eu estou escutando você falando que está com essa vontade de ajudar crianças e tem dificuldade e se quer trazer um alento, eu posso falar do local de onde eu vim para trabalhar aqui? Aí ele comentou, falou um pouco do local, aí o Wagner ficou assim, energizado com a história, mudou lá a programação dele, falou: vamos lá. Falei: um pouco longe. Aí no outro dia eles pegaram uma viagem de 5 horas para o interior de Moçambique, caiu lá nas aldeias, a primeira aldeia lá de Muzumuia, que é o distrito, né, de Chocre, que é uma cidadezinha, né, lá no interior de Moçambique, e ao mesmo tempo coincidiu que tinha rompido a barragem lá do rio Limpopo, e estava tudo alagado, as crianças famintas, num desespero, era o caos estabelecido. Ele olhou, tanto é que o primeiro centro de acolhimento chama barragem, lá nesse distrito. Ele olhou, quando ele viu aquilo, aquela confusão, ele sentiu e falou assim: é aqui. O meu chamado é aqui. Olha que interessante. E a partir dali foi indo, voltando. É uma história muito bonita, está em livros, né? Tem livro contando parte dessa história. 13 anos lá de desenvolvimento. Hoje tem quase 500 mil de refeições por mês em países de Moçambique, Madagascar, no Malawi, no Congo, agora no África do Congo, e no Senegal. 5 países na África. Tamanho da força, quase 30 mil voluntários pelo mundo inteiro, pela força da internet, né? A escalabilidade da internet, e eu acho que muito mais pela dedicação.
desses primeiros, porque aí um foi juntando braços, juntando força, e a gente está aí também conectado nessa causa de ajudar, principalmente crianças. Mas hoje ampliou bem mais, mas sempre tem uma base. A base é a criança, porque eu acho que a criança é o início de tudo. E numa dessas voltas, ele também cansado, triste, ajoelha no chão, ele sempre tem essas conversas, é tão legal, e ele sempre chorou mais uma vez. Ele é bem chorão, mas é aquele choro que conecta com o alto. E ele chora e fala, nossa, eu preciso de mais força, está tão difícil. E ele sente a voz de novo, parece que ele recebe um abraço aconchegante. E fala, preocupa não, a gente está junto com você, você vai ter ajuda, olha ao seu redor, só vai conectando com as pessoas. E depois, mais para frente, o Divaldo sempre numa amizade assim, muito interessante, tanto é que, né, Clarice, o Divaldo pergunta, primeiro é assim, como é que foi essa história, faltando 3 semanas, tudo prontinho lá na FIEB, um chamado, vamos para a mansão do caminho, eu de volta. Não, e aí, Ângela me liga e fala, Clarissa, nós temos um problema. Eu falei, não, Ângela, a gente tem uma solução. É porque estava tudo resolvido para lá, né? E a Clarissa ajudou demais, né? Com o seu parente, né, Clarissa? Acho que seu cunhado que ajudou para organizar lá e a gente vai sempre pedindo ajuda. O trabalho da fraternidade é assim, fraternidade com todos, não ajuda, né? E falou, nossa, e agora mudar? O pessoal lá da FIEB, será que vai achar ruim? Mas o pessoal da Mansão do Caminho chamando, é a oportunidade também de a gente estar lá no núcleo de energia, como é que faz, como é que faz? Aí o Divaldo, só assim, daquele jeitinho, né? O Wagner vem da África, né? Aí, e o Wagner lá assim, nossa, mas como é que faz? Será que o pessoal do FIEB vai ficar chateado? E tudo conectou. Eu acho que esse pedido, sabe, Clarissa, vindo assim, eu acho que veio de Santa Clara, que é a mesma Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles. Eu acho que é um chamado, um pedido dessa turminha lá do céu, com a equipe espiritual para puxar tudo para lá. É o meu pensamento. Sabe por quê? Porque o Divaldo mesmo, o Jamã, muitas vezes olhou para o Wagner e falou assim, Wagner, meu filho, preocupa não. A Joana de Ângeles sempre vai lá conversando comigo e ela pediu para te avisar que o contrato que você firmou, isso está na página de um livro que ele escreveu, que chama Alma Fala, na última página do livro. Está lá, fala do Divaldo. Você confirmou o contrato antes de vir, isso na visão espírita, né? Então, num parte do seu contrato reencarnatório, você firmou e fazer esse grande trabalho de conexão. E fica firme, meu filho. Você está conseguindo vencer essas etapas com grandes ajudas. E parte dessa voz que acompanhava o Wagner sempre falava, fica firme, nós estamos junto com você, Joana de Ângeles, que também está junto e com a equipe. Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa de sentir essa energia. Eu estou muito ansioso, porque eu não conheço a Mansão do Caminho, então também eu adorei para estar aí no dia 20 e 21. Depois vai ter um evento, né? No final, o evento lá na mansão mesmo, com o próprio Divaldo. E aí eu estou querendo dar uma pernadinha, sabe, Clarissa, no domingo, e lá numa missa famosa, que tem uma missa famosa aí em Salvador, com o padre tal de Padre Lázaro. Nossa, que lá tocam as músicas diferentes, é uma coisa maravilhosa. Então, também eu estou numa expectativa muito, muito boa para participar. Enfim, falando em crianças, a minha criança agora, depois de toda essa história, está igual a Fernandinha falou, né? A criança gaúcha da Fernandinha, saltitante. Então, a minha está saltitante e custosa, que é a criança mineira gaúcha. Minha criancinha custosa demais da conta, está aqui e vendo sempre como que Jesus tratava as crianças, né? A relação de Jesus com as crianças era algo fantástico, né? Por quê? Porque ele fortaleceu o olhar para as crianças. É tão interessante. Todas as passagens, o Padre Lázaro falou tantas boas passagens aí com Jesus, todas as passagens, o que Jesus fazia? Porque a gente, às vezes, vai numa festa, vai no encontro, ou está num trabalho, tudo, então a gente está conversando entre os adultos, e se tem criança, a gente só olha um pouquinho e brinca, mas a gente, às vezes, esquece das crianças. Jesus, onde que ele ia no ambiente, ele fitava primeiro as crianças, ele via as crianças, como aquela coisa de cuidar, né, padre? Cuida, porque esse é o futuro. Dê o apoio espiritual para esses espíritos que chegam, porque crianças
bem nutridas fraternalmente, com moralidade, elas são a base da evolução moral do planeta. É a sequência, mesmo porque a gente depois volta criancinha. E todo mundo já foi criancinha. Isso é uma beleza, né? Então, eu só vou reforçar uma das passagens, que é aquela famosa de que Jesus abençoa as crianças em Lucas, no capítulo 18, versículo 15 a 17. Certo dia, trouxeram crianças, diz que essa lenda aí, né? Diz que estava cheio de Jesus, já estava famoso, imagina naquela época, todo mundo já batendo foto, pedindo o Instagram de Jesus, dá um like, meio uma loucura. Então, estava muita gente. E aí o pessoal, Jesus andava, e aí tinha muita gente que levou as crianças para que Jesus tocasse ou pusesse a mão, sempre pedido para abençoar. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos, repreendendo-os: deixem que as crianças venham até a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Ele foi muito claro e taxativo, né? De modo algum. Então, não tem entrada aí pela via alternativa, não dá para furar fila, pagar o porteiro, fazer o esquema, não entra. Sensação tem que ser semelhante, não é igualzinho uma criança, mas tem que ter a pureza de coração. Tem que ter esse amor incondicional, sabe aquela criancinha que não guarda mágoa. A gente briga tudo, elas brigaram, fizeram lá, fez a teimosia, ficou de castigo, está emburrado, depois ela limpa rápido essas amarguras, as mágoas, as vaidades que a gente como adulto, né? Por isso me cura do meu processo, né, de ser adulto. Por quê? Porque esse sentimento puro de crianças é a pureza que dá a passagem, né, a chave vibracional para abrir as portas do céu. E ele olhou, deu atenção, pediu para elas serem, aqui é o estatuto também da criança, ele pediu para elas se locomoverem, não prenda as crianças, elas têm que ser felizes, deixa elas virem, deixa elas serem crianças, deixa andar, deixa correr, deixa vir, deixa eu tocar elas, deixa elas brincarem, vem aqui no meu colo, deixa a criança ser criança. E observem também o exemplo que elas dão. Proteção, saúde mental, saúde espiritual às nossas crianças. Então, encerrando, hoje eu estou super católico, porque é bom demais. Padre Zezinho, desculpa, Emmanuel, Padre Zezinho hoje está na frente. Ele fala tem uma historinha dele aqui muito legal, acho que o Padre Lázaro vai adorar isso aqui. Padre Zezinho, ele sobe e fala assim, ó, um dia uma criança me parou. E olhou nos meus olhos a sorrir. Caneta, papel, tablet, iPad na sua mão. Isso eu que inventei, porque tem que atualizar, moço. Tarefa escolar para cumprir. E me perguntou, no meio de um sorriso, criança é sempre feliz, né? Já viu? Eu tenho uns videozinhos na internet, as crianças estão chorando e rindo ao mesmo tempo. É bonito demais isso, né? Então, ela sorriu e perguntou, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Olha o sonho. Sonho para se concretizar. Pensar como Jesus pensou, proteção aos pensamentos. Que a casa mental é o início de tudo, porque se eu penso como Jesus, eu falo como Jesus e eu tomo atitudes como Jesus. Começa tudo no pensar. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que dormiria sem meu Rivotril. Esse é o que eu acabei de pôr também, porque a gente fica mais suave, mais feliz, sendo crianças e cultivando a nossa criança interior. Trabalhe, cuide bem dela. Assim a gente vai trabalhar sempre um ambiente de paz, de mais felicidade, alegria e leveza.
Um bom final de semana para todo mundo. Estou chegando aí, dia 20 de outubro. Nossa, que bom, que bom. Bom, dependendo do horário que você chegar, nós podemos fazer um encontro ecumênico juntos, né? Se você chegar na quinta. Bom, agora nós gostaríamos de convidar a Kátia para fechar esse encontro de forma brilhante, como ela sempre faz. Bom dia, Catinha. Olá, bom dia a todos, todas e todes. Hoje nós vamos fazer uma meditação inspirada não somente no dia em homenagem às crianças, mas Nossa Senhora Aparecida e também o Dia da Pessoa Idosa. E aí a meditação é uma prática que a gente pode fazer em movimento, caminhando, não dirigindo, né? Porque assim, eu estou dentro de um carro, quem está dirigindo é o motorista. Mas vocês sabiam que nós somos, então, motorista do nosso corpo? É sim, porque onde é que nós habitamos? No centro da nossa testa. É daqui que se localiza o ponto luminoso, a alma, a Atma, né? Mas não dá para dar aula agora de neurologia, eu também não sou médica. Eu sou, então, uma professora de meditação, estou Kátia Rocha, e durante 2 semanas, inclusive, eu venho aprendendo com a nossa colega, irmã que está aqui, Fernandinha, a encontrar essa criança feliz e a entender o papel dos pais, do papai e da mamãe. Então, eu vou convidar você, vou colocar aqui no fundo uma musiquinha espiritual, infantil, não sei se vai dar para ouvir, mas não importa. O importante é que você agora cante a sua música interna. De olhos abertos ou fechados, concentre-se no centro da sua testa, mantendo a coluna erecta, puxe o ar pelo nariz e solte. E aí respire suave e lentamente. Mais uma vez, puxa o ar e solte. E aí, desse lugar, lembre-se que o objetivo da vida é o aprendizado. E como eu posso voltar ou continuar a ser eu mesma? Como você ser você mesmo? Como você ser bom? Como você amar? Às vezes ocorrem situações em que há dor, então visualize a dor como uma criança aos prantos, que chora, esperneia. E aí você vai até lá, até essa criança e embale-a. Embale essa criança com ternura, com carinho, com amor. Console-a com palavras gentis, até essa dor passar, até você adormecer. E aí você tem um sonho, um lindo sonho, onde não há dor, não há preocupação, porque aí você nasce. Então, a linda criança nasceu. É a sua primeira vitória, estar vivo. E há luzes, há cheiros nesse ambiente, há movimentos, há vozes. Sim, então você olha para a mamãe, você olha para o papai, imediatamente você vai tomar um banho com muitas cores e com muito aroma. Então você já ganha uma água de cheiro. Você é uma joia para o papai, para a mamãe, para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus irmãos, vizinhos. Então você representa um símbolo de riqueza e poder, porque riqueza e poder traçam o seu futuro.
Então, essa foi a celebração da chegada de uma princesa, de um príncipe. Oh, os sorrisos, sorrisos de Deus para a recém-nascida, que vai crescendo com pureza, alegria, coragem, destemor, vai aprendendo a andar, cair, levantar. Andar, cair, levantar. Andar, 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 correr, voar. Porque você carrega consigo a responsabilidade de cumprir o seu destino. Os anos se passam, você amadurece e você se dá conta de que você, homem, mulher, ser humana, você é aquela mesma criança, aquela mesma menina, aquele mesmo menino que rompeu os padrões, que superou os obstáculos, que sorriu ao nascer, que recebeu muito amor. Naquele momento do seu nascimento, você não chegou aqui por acaso. E que você tem sonhos, os sonhos você cultiva, eles permanecem. Você é a celebração do que você sempre pode ser. Você tem autoconfiança, autoestima e pode visualizar-se assim, sempre viva, com paz, amor, esperança. Você aprendeu a olhar as emoções com distância. Assim como você observa os seus pensamentos, você aprendeu a viver, a estar na cena da vida, com fé, com amor, e mais uma vez, com a alegria de estar vivo. Por isso você é uma criança feliz. Então, lentamente, abra os seus olhos. Lembra da musiquinha? Quem estiver ainda aí, voltando para esse espaço, criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar, seu sonho infantil, ó meu bom Jesus, não é isso? Essa música eu lembro de quando eu era criança. Eu lembro de tanta coisa quando eu era criança, doutora Clarissa. Viu, Fernandinha? Você ainda está aqui? Pois é. Então, gente, uma excelente semana, excelente quinzena, e já já a gente vai estar de volta. Um bom dia, namastê, a minha criança, saúde a criança que há em vocês. Um chante, muita paz, e para eu não estourar o tempo, vou passar para a doutora Clarissa. Um beijo. Bom, como sempre, como tudo que é orquestrado, né, por Deus, o tempo foi perfeito. E eu me despeço de vocês com muita alegria. Rodolfo, veja aí o horário para ver se nós estaremos juntos, de hoje a 15, Gi pode participar também. E aí no sábado nós estaremos todos juntos, se Fernanda quiser. Eu acho que a Fernanda está tão baiana daqui a pouco e vai pegar um avião e vai vir para cá também. Doutor Guilherme, Josi. Depois coloca, Clarice, por favor, qual é a programação, que aí vamos, quem sabe, vamos ver, deixa eu pensar. Eu vou encaminhar, geralmente você faz um pré-lançamento nesse dia. A gente consegue uma mesa lá na mansão para você. Não, ia ser muito maravilhoso se você pudesse vir e conhecer, porque é um trabalho, o trabalho de Givaldo é um trabalho primoroso. E é muito maravilhoso ter a oportunidade nessa vida de estar perto de pessoas tão incríveis, e tão incríveis como são todos vocês também. Então, a minha criança agradece e que nós possamos fazer um exercício de felicidade, um exercício de olhar com os nossos olhos de criança as coisas como sendo coisas simples. Tentar não complicar muito, porque criança não complica muito, tá? Beijo para todo mundo. Obrigada.